Olá! Esse vídeo vai fazer parte de uma série de vídeos que vai falar sobre a anatomia do aparelho digestório. Como qualquer processo digestivo, ele começa pela boca, não é verdade? Então é da boca que iremos falar. Quais as principais funções da boca? É basicamente fazer a apreensão desse alimento, ou seja, capturar o alimento, digestão mecânica, pela mastigação, que é a trituração, e também umidificando o alimento com a ação da saliva. Pois vou falar mais, nos animais tem pouca ação enzimática nas salivas, tal, enfim, as principais funções relacionadas ao sistema digestório são a apreensão, mastigação do alimento, início da digestão. Para isso, na boca tem lábios, bochecha, palato, vulgo céu da boca, soalho da boca, onde tem a língua, tem os dentes, glândulas salivares, é isso, ok? E a boca, na verdade, ela é subdividida em duas regiões. Anatomicamente falando, a boca é dividida em duas regiões. Primeira região, que é o vestíbulo oral, e a segunda, que é a cavidade oral propriamente dita. O vestíbulo oral, vestíbulo, geralmente, isso para qualquer outra estrutura, vestíbulo, geralmente é o local de entrada, é o início. Então, por exemplo, o vestíbulo nasal é a aberturinha aqui no nariz, né? Vestíbulo vaginal é a aberturinha na vagina. Vestíbulo oral é o início, a abertura aqui na boca. Seria basicamente esse espaço entre os lábios e o dente, ou entre a bochecha e o dente. O espaço onde fica a pipoca. Sabe quando você come pipoca, onde vai guardando pipoca? Então a pipoca fica no vestíbulo oral. Ou bolachinha recheada, sabe? Ou biscoito. Quando você come, ele vai acumulando. Aí 2 horas depois, no meio da aula, você fala: ainda tem a bolachinha guardada aqui. Então, vestíbulo oral seria essa regiãozinha onde fica acumulada a pipoca e as bolachinhas. E aí dos dentes para dentro, dos dentes para trás, para dentro, aí seria a cavidade oral propriamente dita, ok? Então, basicamente, vestíbulo oral, os seus limites são limite rostral, que é o para frente, o lábio, e limite lateral, a bochecha. Limite caudal e medial, ou seja, para trás e para o meio, são os dentes. E aí a cavidade oral, os dentes passam a ser o limite rostral dela, ou seja, a cavidade oral vai para frente até nos dentes, partir dos dentes já é vestíbulo oral. E limite lateral, a cavidade oral ela vai para os lados até o dente, depois do dente aí já passa a ser vestíbulo oral. E aí o vestíbulo vai até a bochecha, depois da bochecha aí já tá fora do bicho, né? Aí já é o mundo. E a cavidade oral ela se estende caudalmente, ou seja, ela vai para trás até o arco palatoglosso. Arco palatoglosso é um estreitamento na boca. Vocês olharem, façam um teste, vá no espelho, abre a boca, aqui não vai dar pra ver, porque aqui não vai dar pra ver, porque vai ficar escuro e se aproximar muito, aí vocês vão ficar jogando ali minha arcada dentária, vão dar pausa no livro, vão ficar lá, tem uma cariazinha ali que eu tô vendo, não escovou o dentinho à noite, né? Mas vai lá no espelho, abre a boca, tem um estreitamento. Aquele estreitamento é um arco que vai do palato para a língua, são duas préguas, palato-glosso, vai do palato para a língua. E esse arco é a separação, até ele é cavidade oral. Dele para trás já é orofaringe, que já faz parte da faringe, já é outros 500. Ok? Então basicamente é isso, vestíbulo oral, esse espacinho aqui anda acumula ricoca, né? Tem os lábios e o dente, tem a bochecha e o dente. E a cavidade oral seria dos dentes para dentro, para trás ou para o meio, ali é a cavidade oral. Ok? Lábios. A função dos lábios e as suas características variam de acordo com a espécie, porque cada uma utiliza ele de algum jeito, cada uma utiliza ele para uma função. Por exemplo, o cavalo, ele faz a apreensão do alimento com o lábio. Ele, com os lábios, é que ele pega a graminha e puxa para dentro da boca. O mesmo acontece com os pequenos ruminantes, ovinos, caprinos, ovelha, cabra. Então eles têm lábios bem móveis e com bastante força. Eles conseguem controlar bem os lábios porque é com ele que eles pegam o alimento. Já, por exemplo, os bovinos
Não, porque como os bovinos fazem a apreensão do alimento? É com a língua, né? Eles vão com a língua, pega. Tá. A gata tá brigando lá no telhado com o gato da vizinha. Gatinha encrenqueira, maloqueira. Psst! Quieta! Bom, os bovinos fazem a apreensão do alimento com a língua, abraça a graminha, puxa ela pra boca. Parou! Pronto, resolvi a situação. Os bovinos fazem a apreensão do alimento com a língua e aí puxa para dentro da boca. Então abraça a graminha e puxa para dentro da boca. Então eles movimentam muito pouco os lábios dele. Então os lábios deles têm pouquíssima mobilidade, são bem rígidos até na verdade. Principalmente o superior que é colado assim. A vaca, você vê a vaca enchendo muito lado? Não, ela fica sempre assim, ela tá sempre meio escondida do resto. E os carnívoros? E o cachorro gato? Tá aí, ó. Pra que serve o lábio neles? Pra que serve o lábio do cachorro? É só pra juntar água, só pra juntar baba e a hora que ele chega perto da gente, ele derruba tudo. Eles são até bastante flexíveis, né? Geralmente são longos, tem bastante flexibilidade, mas o animal controla eles pouco. Eles têm pouca musculatura, então geralmente são finos e tem pouca musculatura na sua constituição. E o vestíbulo é bom lembrar. Cuidar que tem alguns animais que sabem da existência do vestíbulo oral e aí eles guardam os comprimidinhos ali. Uma vez eu acompanhei um caso de uma égua que ela teve uma série de complicações no pós-operatório porque foi prescrito um antibiótico que era oral e o proprietário dava via oral e pronto. Aí ela chegou depois tudo infeccionado, quando a gente foi examinar, abriu a boca para ver as mucosas, caiu ali. Um monte de remédio. Por quê? Porque ela ia juntando aqui, ó. Que nem a pipoca. Ela ia juntando aqui, ela não engoliu, então não tomou antibiótico nenhum. Tem um problema. Lábios tem lábio superior, lábio inferior, não tem errada, né? Lábio de cima, lábio de baixo, não tem errada. Comissura labial é o cantinho da boca, é o ponto, seria o ponto de união entre os lábios superior e inferior. Ou cantinho da boca, onde estoura as perebas. E rima oral. O que é rima oral? Rima, outra coisa, se acostume com esse termo. Rima geralmente quer dizer a abertura. Por exemplo, aqui a abertura entre as pálpebras é a rima palpebral, certo? Então rima, lá na vulva, rima vulvar, a abertura da vulva. Que rima oral é a abertura entre os lábios. É o espaço, tá? Não tem como pegar a rima. Olha que rima bonita. Não, não dá pra pegar. A rima, ela é o espaço entre os lábios, ó. Rima aberta. Rima aberta. Viu? Certo? Isso é a rima. Aí, caudal a comissura labial, do cantinho para trás, bochecha. Bochecha é bochecha. Não tem muito segredo, né? Nos animais é a mesma coisa, todo mundo tem a mesma coisa. Pá. As únicas particularidades são nos ruminantes, que eles têm as papilas bucais, que é como se fossem uns espinhozinhos que eles têm, são projeções da mucosa relativamente rígidas, queratinizadas, uns espinhozinhos, umas pontinhas que estão sempre viradas para trás, caudalmente, que elas ajudam no direcionamento do alimento, sempre em sentido caudal. Então o nome disso é papilas bucais e isso existe nos ruminantes. E em alguns roedores, tem alguns roedores, tipo hamster, por exemplo, que eles têm um divertículo do vestíbulo oral. O que é isso? Divertículo, outra palavrinha. Geralmente ele quer dizer uma cavidade em anexo, é uma cavidade a mais, é um espaço em anexo. Então, o divertículo do vestíbulo oral seria um espaço a mais no vestíbulo oral, um espaço em anexo no vestíbulo oral. E o que seria isso? Esse divertículo do vestíbulo oral é um espaço que eles têm lá atrás caudalmente. O vestíbulo oral ele se estende, ele se prolonga caudalmente e essas espécies elas usam para armazenar alimento. Por quê? Porque elas são presas, né? Logo, uma presa, quanto mais tempo ela ficar exposta, maior são as chances dela morrer. Então o que eles fazem? Eles vivem lá nas toquinhas deles, tal, escondidinho.
Aí quando eles saem para se alimentar, eles vão lá e eles pegam o mais rápido possível, a maior quantidade de alimento possível. E vão acumulando na bochecha. E vão enchendo, vão guardando, vão guardando, vão guardando, vão guardando, vão guardando. Aí a hora que eles estão lotados, eles correm para a cabaninha deles. Aí eles correm para a toquinha deles, a caverninha deles. Chega lá, aí sim eles podem pôr para fora ali, guardar ali, ou eles vão comendo e tal, mas enfim, seria como se fosse um sistema para armazenar alimento. E lembrem-se disso, para quando vocês forem fazer um estágio, alguma coisa, não chegar lá, palpar um bichinho desse que tá lotado de ração, ou sementinha de girassol, falar, nossa senhora, já sei qual que é o problema dele. É lógico que um bicho desse não vai comer, gente. Então ele tá com uma massa, ele tem uma neoformação de consistência dura aqui na região mandibular, cervical, lateral. Aqui precisamos radiografar essa região. Isso, fala isso. Ou estuda anatomia. Continuando na sequência de estruturas, depois do lábio, bochecha, vestíbulo oral, quem vem? Dente, né? Primeiro, quais são os tipos de dentes, né? Quais são os dentes que existem na boca dos nossos queridos animais, né? Primeiro, os dentes da posição mais rostral, os mais da frente, dentes incisivos. Eles têm esse nome porque são eles que fazem a incisão, o corte do alimento. Eles fazem a incisão, por isso que são os dentes incisivos, por isso que são os daqui da frentinha, para cortar. Logo depois deles, vem os dentes caninos. Geralmente é um em cada hemiarcada, um em cada lado da arcada superior e inferior. E a função dos dentes caninos é de prender a presa, é de segurar a presa. Por isso que eles são mais importantes e, consequentemente, mais desenvolvidos nos carnívoros, são bem maiores nos carnívoros, ou nos vampiros, ou nas fadas, né? Herbívoros podem ou não ter, mas já são menos desenvolvidos. Ruminantes não tem, geralmente cavalo macho tem, geralmente fêmea não tem, mas isso não é regra. Eu já vi macho que não tinha, já vi fêmea que tinha, e então hoje em dia, né, não quer dizer mais nada. Ok? Caudal aos caninos vem os dentes pré-molares e caudal a eles os últimos da arcada dentária, traz limite caudal, são os molares. Tanto pré-molares quanto molares, a função principal deles é mastigação, é triturar o alimento durante a mastigação, ok? Então esses são os tipos de dentes incisivos, caninos, pré-molares e molares. Além disso, os dentes eles têm regiões, 3 regiões do dente: coroa, colo e raiz. Coroa, que é a parte exposta do dente, a coroa é a parte que fica visível aqui na boca, certo? Isso é a coroa. Já falo alguns detalhezinhos sobre isso, tem asterisco aí. Inserida no osso, inserida no alvéolo dentário, que é a cavidade onde o dente se encaixa, mas enfim, inserida no osso, tem a raiz do dente, e entre eles a transição, a posição intermediária entre os dois é o colo. Então o colo é a cinturinha, é a transição entre coroa e raiz, ok? Então ele tem 3 regiões: coroa, colo e raiz. A coroa tem algumas variações. Por exemplo, nos herbívoros ela ainda é subdividida entre coroa clínica e coroa de reserva. Por que isso? A mastigação deles, o alimento que eles ingerem é um alimento muito abrasivo. E eles têm que ingerir uma quantidade muito grande de alimento para obter os nutrientes necessários. Então eles passam o dia mastigando, 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 e isso vai desgastando o dente. Então o que acontece? Quando eles atingem a idade adulta, eles já têm ali a coroa clínica, que seria essa que é a parte que está exposta, ela é chamada de clínica porque ela é visível, a gente consegue ver, e a coroa de reserva. Coroa de reserva seria uma porção igual anatomicamente ou igual morfologicamente à coroa clínica, só que ela ainda está inserida no osso, ela está lá de reserva. Porque conforme ele vai mastigando e conforme ele vai desgastando a coroa clínica aqui, a de reserva vem surgindo. Então ao longo da vida ele vai mastigando, mastigando, o dente vai gastando, vai gastando, vai gastando. Conforme vai gastando, o de reserva vai surgindo, vai surgindo, vai surgindo, vai surgindo. Até que acaba a coroa de reserva, aí chega a raiz, aí se solta o dente, aí acabou basicamente a vida do bicho, né? Acabou os dentes dele. Não dá pra pôr uma dentadura no cavalo. Mas é isso, coroa clínica seria a porção
visível da coroa. E coroa de reserva, a parte da coroa que está inserida no osso alveolar. E ela vai surgindo ao longo da vida, conforme a coroa clínica desgasta. Por exemplo, isso aqui seria um exemplo de um crânio de um animal jovem. Ó, coroa clínica, a parte que está exposta aqui, e se a gente retirar o osso, se a gente rebater o osso, tudo aquilo ali é coroa de reserva. Então, animal jovem, isso é muito grande. Se a gente radiografar, por exemplo, a cabeça de um cavalo já idoso, você vai ver que essa coroa de reserva ela é bem pequena ou já inexistente. Ok? Já vimos os tipos dos dentes, né? As regiões dos dentes. E aí também tem camadas do dente, estrutura do dente, do que ele é feito. Cuidado, uma coisa, outra coisa. Peixe é peixe, boi é boi, peixe e boi é outra coisa. Camadas dos dentes. Primeiro, esmalte. O esmalte é a camada mais externa da coroa. É esse aqui, né? É o tecido mais rígido do corpo e é a camada mais externa da coroa. Então, o componente externo que reveste a coroa por fora é o esmalte. O que reveste a raiz por fora é o cemento. É cemento mesmo, com E, cemento. Então o cemento é a camada externa da raiz, certo? Camada interna, tanto na coroa quanto na raiz e no colo, é a dentina. Então o dente basicamente ele é esmalte externamente na coroa, cemento externamente na raiz e a dentina é o meio, a dentina é o recheio, certo? No meio da dentina, lá no interior da dentina, tem a cavidade dentária ou cavidade pulpar. Seria um canalzinho, uma cavidadezinha no interior do dente por onde chega a inervação e a vascularização. O Ministério da Saúde adverte: escovar os dentes 3 vezes ao dia é essencial para uma boa saúde e não ter dor de dente. Por quê? Digamos que você foi lá comer um docinho, não escovou o dentinho direitinho, né? Ficou ali um docinho, a bactériazinha foi ali, se instalou e a bactériazinha vai corroendo. Ela vai, fura o esmalte, vai, fura a dentina, vai. Quando ela atinge a inervação é que dói. Aí é dor de dente, né? Aí vai, corre pro dentista, sabe o que ele faz? Ele vem com aquele motorzinho delicioso. Fura tudo. Vai lá na cavidade dentária, arranca tudo. Enche com alguma massa X, que eu não sei porque eu não sou dentista, mas enfim, enche com algum negócio X. Fecha. É o famoso tratamento de canal. Você não vai mais sentir dor de dente, não, porque não tem mais nem nada ali para sentir, né? E aí elimina aquela bactéria e acabou resolvido o problema. Mas enfim, esse é o tratamento de canal. Por isso, o Ministério da Saúde adverte: escova os dentes 3 vezes ao dia, pelo menos. É o que dizem, né? Outros termos relacionados a dente é quanto às suas faces. Basicamente, vou falar rapidamente disso daqui. Imagine ele num quadradinho, né? Um cubo. Primeira face, a facezinha de cima, é a face oclusal. Qual que é a face oclusal? É a face que entra em contato com o dente da arcada oposta. Que entra em contato com o alimento durante a mastigação. Essa aqui, ó, onde bate, né? Essa é a face oclusal, é a face que entra em contato com a arcada oposta ou o alimento durante a trituração, tá? Facezinha de cima. Tanto é que o ajuste delas é o que a gente chama de mesa oclusal. Na odonto de cavalo se fala muito, é o ajuste da mesa oclusal, né? É o conjunto de faces oclusais que fecha. A face do dente que está voltada externamente, a face para fora, essa aqui, ó, é a face vestibular. Ela está voltada para o vestíbulo oral, face vestibular, louco de fácil. A face que está virada para dentro internamente é a face lingual. Por quê? Porque é ela que entra em contato com a língua. É ela que mais entra em contato com a língua. É a face que está voltada para a cavidade oral propriamente dita. E ela entra muito em contato com a língua, por isso que é face lingual. Aí tem duas que é mais chatinha, que é a face mesial e distal. Simplificando, contando aqui a partir dos da frente, aqui tem conta de duas mesiais, que seria bem no plano mediano, por isso que é mesial. Aí sempre a de trás é a distal. Ela se encontra com a mesial do próximo dente, vai ter a sua distal, mesial, distal. Então cada dente, a facezinha dele, que está voltada mais pro centro aqui, ó, mais próxima aos incisivos centrais aqui, ó, ao plano mediano,
é a face mesial, enquanto que a oposta é a distal. Então você vai contando mesial, distal, mesial, distal, mesial, distal, mesial, distal, assim vai, certo? Então a mesial é sempre a face que está voltada rostralmente para frente ou para o plano mediano, aqui. E caudalmente é a distal. E aí, quanto a essas faces, um detalhe interessante é que nos herbívoros, a face oclusal ela tem projeções, que é o que a gente chama de cristas de esmalte. Então a face oclusal deles, ao invés de ser reta, lisa, como a dos carnívoros, por exemplo, ela é toda serreada, ela tem projeção do que a gente chama de cristas de esmalte. Por quê? Ele tem isso nos dentes da arcada superior, ele tem isso nos dentes da arcada inferior, e aí quando ele mastiga, um dente passa no outro como se fossem duas serrinhas se cruzando. Isso ajuda a serrar o alimento. Como ele se alimenta de planta e ela é muito abrasiva, é difícil triturar, esse movimento de serra ajuda a triturar. Por isso que eles mastigam assim. É muito importante neles esse movimento de lateralidade durante a mastigação, porque é para conseguir fazer essa serra. Por isso que em cavalo, às vezes quando eles têm uma alteração no desgaste dentário, algum dente fica muito grande, às vezes ou forma algum gancho, ele dificulta essa movimentação, ele trava. Aí o animal não consegue mastigar assim, ele tem que começar a mastigar assim. Aí não tritura nada. Daí você vai sair inteiro lá nas fezes. Então se você ver fibras com mais de 8 milímetros ou 1 centímetro nas fezes, o animal muito provavelmente ele não está digerindo as fibras de maneira adequada durante a mastigação aqui na boca. Dê uma olhada na boquinha do seu cavalo. Então os herbívoros têm essas cristas de esmalte, que é para funcionar como se fosse uma serrinha durante a mastigação. Ouça um cavalo mastigando uma vaca, é lindo. Quando os dentes estão funcionando bem, é lindo. É o som da saúde. Se tiver um som abafado, tem algum probleminha, vale a pena dar uma conferida na boca do seu animal ou na boca do seu paciente. E agora, quanto à quantidade de dente que cada espécie possui, eu não vou ficar meditando. Essa tem tanto disso, tanto daquilo outro. Posso até colocar aqui na descrição do vídeo uma tabelinha com a quantia de dente que cada um tem e tudo mais. Como se representa? Vamos pegar aqui, por exemplo, a arcada dentária do cão. I3C1P4M2 e 3C1P4M3. Essa fraçãozinha aqui, primeiro cada linha mostra, essa aqui é da arcada superior e de baixo é da arcada inferior. Louco de fácil. E a quantidade se refere a cada uma das M arcadas, ou seja, uma metade, né? M arcada, a metade de uma arcada. Então, por exemplo, o cachorro I3C1P4M2 e 3C1P4M3. É a quantidade de dente que ele possui em cada uma dessas M arcadas. Por exemplo, então 3 incisivos na superior direita, 3 incisivos na superior esquerda, um canino de cada lado, 4 pré-molares superiores, esquerda e direita, 2 molares superiores, direita e esquerda. Embaixo, arcada inferior, 3 incisivos cada lado, um canino cada lado, 4 pré-molares cada lado, 3 molares de cada lado. Então ele muda a quantidade de molar superior e inferior, ok? Quem tem a arcada mais bonitinha é o suíno, que são 3 incisivos, um canino, 4 premolares, 3 molares. Superior e inferior, isso é o padrão, isso quase todo mundo tem. Aí vai variar um para mais ou para menos de acordo com a espécie, mas a mais normalzinha é a do suíno. E os ruminantes? Arcada dentária do ruminante. Essa vaca aqui, ó, tá normal? Não, professor, ela é meio louca. Tá, ela tá aí mostrando a língua bem louca. Tá, mas e a dentição dela tá normal? Eu não sei se você sabe, eu não sei em que fase da vida você está, mas ruminantes não possuem os incisivos superiores. Muito cuidado com isso, cuidado. A vaca não tem os dentes de cima. Não, os incisivos. Eles não têm os incisivos superiores, eles só têm os incisivos inferiores. E ainda só de raiva eles têm um a mais que todo mundo. Então eles têm 4 cada lado. Mas enfim, aquela estruturinha ali, ó, que está no local dos incisivos superiores, aquilo ali é chamado de pulvinodentário. Pulvinodentário. É uma estrutura queratinizada, é como se fosse uma almofadinha que está exatamente no lugar dos incisivos superiores. Então eles não têm. A vaca é banguela em cima! A vaca é banguela em cima, ela não tem os incisivos superiores. Por quê? Como que eles fazem? A vaca e os pequenos ruminantes. Os ruminantes, de uma maneira geral, são assim. Eles fazem a apreensão do alimento e
corta com o dentinho de baixo. Por isso que pode ver, quando eles estão pastando, eles estão sempre dando cabeçada pra cima. Estão sempre dando cabeçada pra cima, porque eles embaixo cortar o pasto assim, ó. Então eles não têm os incisivos superiores, isso é normal. É engraçado, tem muita gente que não sabe disso. A hora que você vai lá, você pode dar um susto em alguém. E lá, pega estagiário de primeiro ano, ou pega às vezes até o proprietário, ele não sabe, né? Você vai lá e olha e fala, nossa senhora! É por isso que essa vaca não tá comendo, é por isso que ela tá magra, ela não tem mais nem o dente de cima. A pessoa vai falar, ai meu Deus do céu! Isso acontece muito, mas é normal, eles não têm os incisivos superiores. Oca! Outra coisa, eles têm 3 premolares, mas qual é o nome deles? Segundo, terceiro e quarto. A hora que a gente olha ali, é um ali que parece que é o primeiro, não é o primeiro, é segundo, terceiro e quarto. Por que isso? Porque a gente sabe que o primeiro existiu. E aí em sua memória, em sua memória, a gente continua lembrando que ele existiu e nomeia os outros a partir do número 2. Então é segundo premolar, terceiro premolar e quarto premolar. Primeiro premolar, às vezes ele até parece em cavalo, que é o tal do dente de lobo, que só incomoda, porque é um dentinho pequeno, fica ali na gengiva, incomoda com a embocadura e tal, que muitas vezes a gente faz a extração. Aquele é o primeiro premolar, né? Mas então o que está aqui, que parece o primeiro, na verdade é o segundo. Lembrem-se sempre disso. Ok? Outra coisa interessante nos herbívoros é esse espaço que eles têm entre os incisivos e os premolares. Às vezes tem um canino ali no meio, não, mas de qualquer forma, entre os incisivos e os premolares tem um espação gigantesco. Esse espaço é chamado de diástema. Mas como esse é muito grande, esse é conhecido como o diástema. É um puta diástema. E tem nos herbívoros. Por que isso? Olha só, reza a lenda que durante o seu processo evolutivo eles foram alongando a cabeça, eles foram criando e aumentando esse espaço para quê? Distanciar os incisivos dos outros dentes. Porque eles são presa, certo? Enquanto eles estão lá pastando, eles estão expostos aos predadores. Desta forma, como eles foram alongando a cabeça, eles foram elevando os olhos do solo, foram elevando a altura dos olhos ao solo. Com isso, enquanto eles estão com os incisivos lá embaixo, pegando a graminha lá embaixo, assim, eles estão com o olho lá em cima, de olho no perímetro, certo? Então eles conseguem pegar o alimento com o incisivo lá embaixo, enquanto ficam de olho no ambiente aqui em cima. Se eles não tivessem feito isso, se eles tivessem a cabeça curtinha, se não tivesse aquele espação ali, fosse tudo mais curto, enquanto eles estiverem pastando, ele ia estar com o olho enfiado na grama, ali comendo. E aí, de repente, a hora que eles levantassem, ia dar de cara com o leãozinho ali já. Já ia estar ali, ó, guardanapinho, pá, garfo e faca na mão, pronto para pegar o bichinho. Então dizem que durante o processo evolutivo, os herbívoros que são presa criaram esse diástema muito grande para elevar a altura dos olhos em relação ao solo enquanto eles estão pastando. E assim eles conseguem ficar de olho ao ambiente. Não é legal? É o que dizem. E é isso. Para essa primeira parte acabou, ainda vai ter um outro vídeo de boca, vai falar da língua, palato, glândulas salivares, etc. E se quer que detalhe um pouco mais algum dos tópicos abordados neste vídeo, clique aqui. E é isso aí. Falou, valeu, aquele abraço. Descatunga, descatunga, descatunga.